A paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho paternal de São José esteja com você e com todos os seus. Como eu disse mais cedo, né, ia fazer uma live aberta, até atrasei um pouquinho, peço perdão. Sempre tenho esse costume de estar fazendo entre as 8h30 da noite, mas agora 10 para as 9 da noite, né? Então vamos começar. Começar iniciando aqui uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Miguel Arcanjo, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vai ser diferente, né? Hoje vai ser uma live aberta, então vocês podem perguntar o que vocês quiserem em relação a mim, a igreja ou a total consagração, que eu vou estar respondendo. Ok? Salve Maria Maju, salve Maria Luiz. Maju já começou brincando, né? Não tem jeito com a Maju mesmo. Depois ela fica brava quando eu posto ela nos stories lá. Mas enfim, Maju é uma boa pessoa. Tem um coração bom, gosto dela. Vamos ver mais quem tá online aqui. Mandem suas perguntas, pessoal. O pessoal tá entrando. Manda pergunta aí que eu vou responder. Live aberta, hein? Aproveita aí. Por que devemos renovar a nossa total consagração todo ano? Então, por que nós devemos renovar a nossa total consagração todos os anos? Eu até deixei separado aqui. Eu imaginei que essa pergunta ia chegar. São Luís, no parágrafo 233, ele diz o seguinte: uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas durante 3 semanas, e poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e até mesmo todos os dias, com essas breves palavras: eu sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por meio de Maria, vossa Santa Mãe. Então, São Luís já deixa claro aqui, né, que todos os anos nós devemos renovar a nossa total consagração. E até mesmo, se eu não me engano, parece que é na missa da Páscoa, nós renovamos as nossas promessas batismais anuais. E como a consagração é uma perfeita renovação das nossas promessas do batismo, nós a renovamos também todos os anos. É uma devoção, mas é uma devoção pela qual compete com a nossa fidelidade, com a maneira pela qual a gente busca viver. Então, por isso que é necessário todos os anos renovar a nossa total consagração. Ok? Salve Maria, Ana. Salve Maria, apóstolo da misericórdia. Salve Maria, Jorge. Então, podem ir mandando as suas perguntas aí, galera. Por enquanto só foi uma. Pra você ver como é que é as coisas, né, gente? Eu marquei de fazer a live 8h30, né? Todas as lives que eu faço eu busco fazer em volta desse horário de 8h30 da noite.
Só que por que eu comecei até um pouquinho mais tarde? Os vizinhos que estavam fazendo churrasco e estavam com som alto desde cedo. E por que eles não têm bom senso, né, mano? Poxa, quer escutar música? Escuta, cara, mas escuta pra você. Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que você tá escutando. Aí que Deus vai se faz, você estava fazendo lá de fora que Deus vai mandar chuva. Aí eles pararam com o som alto. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Luan, salve Maria, meu irmão. Ó, nem chimarrão, nem tererê, viu? O melhor é café. Não cai nessa, não. Pra você, o que é ser de Deus, Thales? Bom, pra mim, o que é ser de Deus é seguir a Cristo verdadeiramente, de acordo com o que a igreja espera, deseja e pede para que o seguimos. Não é criar as suas próprias doutrinas, mas é de fato seguir aquilo pelo qual Jesus nos pede, né? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Infelizmente, as pessoas hoje em dia perderam o total sentido de querer seguir a Cristo. Elas criam as suas próprias doutrinas, as suas próprias convicções e fazem disso verdades de fé. Isso não é seguir a Cristo. Isso não é ser de Deus. Isso é simplesmente você estar querendo cristianizar aquilo que é a seu favor, os seus próprios gostos, as suas próprias vontades, né? E isso é furada. Por isso que eu até inclusive gravei um story disso mais cedo. Mas infelizmente parece que as pessoas ainda não entendem isso, sabe? E simplesmente buscam e procuram aquilo que é atrativo. Mas cheia, evento lotado, retiro lotado, agenda cheia, tudo isso não significa de verdade pelo qual a pessoa segue a Cristo verdadeiramente, né? Casa lotada não quer dizer que é casa convertida, ok? E outra coisa também que as pessoas ficam falando, que eu vou falar agora é bem polêmico, mas enfim, vamos lá. Outra coisa que as pessoas ficam falando é o seguinte, né? Ah, hoje em dia na Igreja Católica o problema é falta de conversão, falta de conversão, falta de conversão. Eu acho completamente o contrário. Eu acho que hoje em dia o problema na Igreja Católica é falta de excomunhão. Eu acho que tem muita gente fazendo muita maluquice dentro da igreja que já passou da hora, já foi alertado, mas a pessoa ainda continua naquele mundinho dela. Eu acho que deveria alertar no máximo, 3 vezes. Falou uma, não obedeceu. Falou duas, não obedeceu. Na terceira não inteira, manda para fora e já era. É assim que deveria ser dentro da Igreja Católica, até mesmo para poder organizar dentro da própria igreja, né? Porque não tem como você arrumar uma casa, por exemplo, que a casa está toda bagunçada, a casa está toda de pernas pro ar. O que você faz quando você tem uma situação dessa? Primeiro você tira as coisas para fora, depois você arruma e depois você retorna com as coisas limpas para dentro da igreja. E a questão da excomunhão, muita gente pensa até o seguinte, né? Tá excomungado, tá para fora da igreja para sempre, já era, não tem chance de voltar. Não é assim. A excomunhão é uma obra de misericórdia para com a igreja, para que a igreja use para com aquela pessoa. Por causa que a partir do momento pelo qual a igreja alerta aquela pessoa, ela expõe o erro daquela pessoa e fala: isso aqui está errado. Isso não condiz com os ensinamentos da igreja. Isso não condiz com os ensinamentos de Cristo. Isso não condiz com a doutrina, com o magistério, com a tradição, com a Sagrada Escritura, enfim. A partir disso, a igreja alerta. A pessoa sabe que está no erro, mas prefere continuar no erro, porque esse é o herege e esse é o ignorante, né? O ignorante fala asneira, mas ele não sabe que ele está errado. O herege fala asneira e ele sabe que ele está errado, mas ele não quer reconhecer seu erro, seja por próprio orgulho, enfim, seja por qual motivo é. Aí, a partir disso, né, a igreja excomunga a pessoa sai, né, digamos assim, do âmbito da igreja, do seio eclesial, e a igreja espera que durante esse momento pelo qual ela foi excomungada, ela pare, reflita, olhe para dentro de si, reconheça o seu erro, peça perdão e retorne para a igreja. Isso é a excomunhão. Porém, existem excomunhões, no caso a autoexcomunhão, que não é nem necessário a Santa Sé te enviar uma carta, não. Você mesmo, pela sua própria atitude, se excomunga sozinho. Por exemplo, apoiar movimento e partido comunista, apoiar o aborto, né? Enfim, inúmeras coisas pelas quais a igreja já coloca essa prática da autoexcomunhão, né? Essa pena, na verdade, da autoexcomunhão, onde a pessoa se excomunga sozinha. Não é nem necessário a Santa Sé te enviar uma carta. Deixa eu ver. Thales, qual o título de Nossa Senhora que você é consagrado?
Essa questão do título, Luiz, ela é muito relativa. Porque, por exemplo, as pessoas às vezes acham que para poder se consagrar é necessário apenas se consagrar no título da sua devoção particular. Não necessariamente. Por exemplo, eu sou devoto do título de Fátima. Eu tenho devoção ao título de Fátima. Porém, me consagrei dia 8 de dezembro de 2015. E a medalha que eu uso na minha cadeia é de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Eu usava antes de Nossa Senhora Aparecida, eu acabei perdendo. Mas essa questão do título é muito relativa, porque é como diz São José Maria Escrivá, né? Independentemente do título, todas elas são a mãe de Deus. Né? Infelizmente, as pessoas começam a colocar determinadas condições, determinadas coisas que não tem porquê tá, né? Tá na consagração. É assim, não tem porquê eles fazerem isso, colocar essas condições. Sabe? O que interessa necessariamente é você se consagrar porque você quer ser santo, você consegue, então você se entrega inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria, para que Nossa Senhora, que é responsável por formar os santos para Deus, te, né, impulsione e te auxilie a viver a santidade, te auxilie a viver aquilo que é o nosso chamado, né? Aquilo que é a nossa vocação universal, a santidade. Em relação, seja a vocação X ou Y, né? Isso aí é um meio pelo qual você vai usar para atingir e para alcançar a santidade. Né? Enfim. Felipe, salve, salve Maria. Alexandre, salve Maria. Paulo, salve Maria. Enfim, galera, aproveita. Live aberta, vou responder qualquer pergunta de qualquer assunto aqui, claro que eu souber, né? Por que a existência do coroinha e acólito no altar com o sacerdote? Então, não necessariamente tem essa questão de ser o coroinha, de ser, né, um acólito ou algo do tipo. Mas, de acordo com a tradição, né, o correto seria que fossem apenas os homens ali, nessa função. Porque a partir daquilo é que desperta o desejo da vocação sacerdotal. Por falta de, digamos assim, de homens para servir o altar, a Santa Sé foi obrigada a abrir, né, a exceção e deixar com que mulheres também sirvam. Porém, se o padre, o pároco, né, enfim, quiser que apenas homens sirvam ao altar e o que é o correto, pode, tá? Mas não é correto não. Aí tem alguma uma vez perguntaram assim: "Ah, mas não desperta vocação religiosa?" Pode acontecer, mas infelizmente muitas vocações sacerdotais são mortas ou muitas vocações sacerdotais não brotam no coração de muitos rapazes exatamente por causa disso, né? Por causa que, digamos assim, não tem espaço para que eles sirvam. Eu, particularmente, comecei a querer ser padre quando eu comecei a servir o altar no colégio que eu fazia meu ensino médio, que é um colégio católico que às vezes tinha missa para a escola inteira e às vezes para cada sala. Então, a partir disso, eu comecei a querer ser padre. Depois de um período observando e tudo mais, né, rezando em cima daquilo, eu percebi que não era a minha vocação. Mas o desejo despertou depois que eu comecei a servir o altar, sabe? Então, enfim, hoje eu não quero ser padre, não é a minha vocação, né? E vocação, lembrando que não é por aparência, vocação é um chamado particular entre a pessoa e Deus. A minha vocação é o matrimônio, mas eu usava o sacerdócio não como o verdadeiro chamado, mas eu usava o sacerdócio como fuga, né? Porque eu tinha medo do matrimônio, medo das realidades e das responsabilidades pela qual um pai de família tem que ter para com a esposa, para com os filhos, para com o lar, enfim, eu tinha medo disso. Então eu usava o sacerdócio como fuga, né? Corria ali para o sacerdócio porque eu pensava que ser padre era mais fácil do que ser pai de família, né? E por exemplo, às vezes eu estava conhecendo uma menina, não dava certo ali, eu me frustrava e falava o seguinte: ah, vou ser padre mesmo porque sendo padre eu não passo por isso. Eu era muito imaturo e, enfim, acaba que eu esquecia de fato de seguir aquilo que Deus queria e não aquilo que eu queria, né? Então acabei me cegando durante um tempo, mas Nossa Senhora me mostrou de fato um dia, depois que eu pedi para ela um sinal, né, numa carta que eu escrevi a ela, e eu pedi para ela que me mostrasse de fato que eu queria qual que era o meu verdadeiro chamado,
né? Porque eu estava em crise vocacional. Muita gente hoje em dia reclama comigo que está aqui em crise vocacional. Mas falando a real com vocês, né, desculpem agora aquelas pessoas pelas quais vão achar ruim, mas enfim, crise vocacional é coisa de gente que não reza. Crise vocacional é coisa de gente orgulhosa. Crise vocacional é coisa daquele tipo de gente que prefere seguir as suas próprias convicções do que seguir aquilo que Cristo pede para a pessoa. Porque no fundo, você sabe a sua vocação, você só tem medo de dizer sim a ela. Entende? Porque se você de fato tirasse ali, né, a trave do seu olho, de fato você quisesse viver aquilo que Cristo falava sem medo e com o entendimento que eu não tive, inclusive, esse entendimento. Nossa Senhora que me mostrou. Numa meditação que eu parei para fazer, e aí eu enxerguei a minha verdadeira vocação. Eu vou falar aqui com vocês, eu acho que vai ser mais fácil de vocês compreenderem. Eu parei para poder meditar e eu fiquei naquela, né? Pô, ser padre, ser pai de família, o que o Senhor quer de mim e tal. Aí comecei a rezar, comecei a pedir a ajuda de Nossa Senhora em cima daquilo. Aí me veio o seguinte: todas as cenas, né, que eu via claramente assim, eu comecei a lembrar, começou a vir em mente aqueles momentos pelos quais eu usava o sacerdócio como fuga do matrimônio, né? Até mesmo essas falas assim, né? Ah, vou ser padre porque sendo padre não vou ter que passar por isso e tudo mais, enfim. E Nossa Senhora me disse o seguinte: pela nossa própria pequenez humana, muitas das vezes nós temos medo de seguir aquilo pelo qual Deus nos pede. Ele capacita quem ele chama. Lembre dos profetas. Aí eu lembrei de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, o que ele falou? Senhor, chama outro, sou gago. Quando chamou Jeremias, Senhor, não sei falar, sou apenas uma criança. Quando chamou Isaías, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens dos lábios impuros. Então, cada um, pela sua própria pequenez humana, inventou uma desculpa. E comigo, quando Deus me chamava a ser pai de família, o que eu falava? Ah, não, vou ser padre, porque ser padre, né, eu não tenho que passar por isso. Não vou, ou seja, não vou ter que arcar com aquela realidade, não vou ter que arcar com aquelas dificuldades que eu ia ter que enfrentar, né? Então, eu percebi, de fato, né, veio um clique assim, eu falei, caramba, estou usando de fato o sacerdócio como fuga, né, não como chamado verdadeiro. Aí eu não tive para onde correr, né? Eu percebi ali de fato que minha vocação era o matrimônio. Aqui é aquilo que Nossa Senhora diz, né? Quando Deus nos chama, Ele capacita quem Ele chama. Aí eu falei, bom, Senhor, se essa é a tua vontade, eu sou teu escravo, né? Então, como Maria eu digo, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E cara, fiquei chateado durante um bom tempo, de fato, porque eu estava mais ou menos com uns 2 anos só com a visão fechada, com a viseira assim, só vou ser padre, vou ser padre, vou ser padre, vou ser padre. Pra você ter noção como que eram as coisas, de tão imaturo que eu era, chegava às vezes uma menina assim para poder conversar comigo no Facebook, eu já falava assim, ó, quando eu percebia que a menina já estava dando ideia demais, eu falava assim, ó, fia, aqui não, vou ser padre, vaza. Eu era desse jeito, né? Mas enfim, ah, mano, eu tenho até vergonha disso, sinceramente, né? Mas é com os nossos erros que a gente aprende, isso não se repete mais. E, enfim, né? Pude perceber de fato ali o meu verdadeiro chamado, a minha verdadeira vocação. E hoje, graças a Deus, né, tendo a certeza de que a minha vocação é o matrimônio, eu, assim, a felicidade pela qual eu sinto hoje de perceber que esse é meu verdadeiro chamado, de querer constituir uma família, de querer me casar, ter meus filhos, ter, digamos assim, né, a minha vida num seio familiar, ele, cara, não se compara a alegria e a felicidade que eu tinha quando eu queria ser padre. Não se compara. Não se compara mesmo. Guilherme, salve Maria. Fala, Benito! João Marcos, salve Maria, meu irmão. Deixa eu ver aqui, chegou uma pergunta. O que você aconselha para uma pessoa que tem dificuldades de ler e aprender a Bíblia? Bom, primeiramente, né, na Igreja Católica funciona no seguinte: a gente não pega a Bíblia e já começa a ler logo de cara. Não é assim que funciona, né? O problema é que está guardado aqui. Eu queria pegar para poder mostrar para vocês.
mas eu creio que vocês conhecem. Tem um homem chamado Joseph Ratzinger e eu acho que ele é o Papa Bento XVI. Eu acho que é ele mesmo. E num documento pelo qual chama Verbum Domini, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa se converte à fé católica, o primeiro passo para essa pessoa é estudar a doutrina da igreja por meio do catecismo e também estudar a vida dos santos. Por causa que aquilo que nos dá a interpretação verdadeira, genuína e autêntica da Sagrada Escritura, como diz o Papa Francisco, somente a Igreja Católica é capaz de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, nós temos que ter uma base no magistério, porque é o magistério que nos dá a interpretação. E como que nós conseguimos essa base por meio do magistério? É estudando o catecismo. Porque o magistério é um dos pilares da fé católica. O que compõe a doutrina católica são 3 pilares: Sagrada Escritura, magistério e tradição. O magistério nos dá a interpretação clara e genuína das Sagradas Escrituras. Então nós temos que ter uma base no magistério. Então por isso nós devemos estudar verdadeiramente o catecismo, mergulhar de cabeça no estudo do catecismo. E também na vida dos santos. E quando nós estudamos a vida dos santos, nós vamos perceber que independente do carisma daquele santo, né, alguns voltados para a caridade, outros para a pregação, outros para a devoções particulares, por exemplo, Santa Margarida Maria Alacoque pela vida religiosa e pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Enfim, nós vamos perceber que independente do carisma de cada santo, eles se assemelham verdadeiramente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra cristão é essa, é imitador de Cristo. E nós percebemos e vamos ver, né, estudando a vida dos santos, que Cristo habita e vive verdadeiramente nos seus santos. E a partir disso, quando nós tivermos essa percepção pelo estudo da doutrina e pelo estudo da vida dos santos, que nós percebemos e vermos que Cristo vive e habita nos seus santos, aí nós podemos perguntar a nós mesmos, quem é esse Cristo? Aí nós vamos conhecer no Evangelho. É assim que funciona na Igreja Católica. Você pegar a Bíblia logo de cara e já querer ler sem ter base no magistério, sem ter base na doutrina da igreja, você vai rodar, filhão. E acontece com muita gente. Infelizmente, muita gente, hoje em dia, acaba se tornando protestante por ignorância, porque vai pegar a Bíblia e fica falando, mas isso aqui não pode. Por que os católicos ficam fazendo aquele negócio lá para imagem? Eles não sabem nem identificar a veneração com a adoração. Não sabem nem identificar latria com hiperdulia, né? Ou então com dulia. Não sabe nem essa distinção. Aí fica, mas aqui, Êxodo 20, o Senhor está falando que não pode criar imagens. Aí a pessoa esquece de andar 5 capítulos para frente. O mesmo Deus que proíbe criação de imagens para adoração, ele pede, na verdade, né, a criação de 5 querubins, de 2 querubins na Arca da Aliança. Pede a criação da serpente de bronze. No Templo de Salomão, pede a criação de anjos de madeira, anjos do templo, imagens, né, de coisas do tipo. Aí as pessoas não sabem distinguir isso. Sabe? Não sabe a distinção entre latria, que é adoração, e dulia. Vou explicar para vocês. Latria, adoração, significa culto prestado em reconhecimento àquele pelo qual é o ser supremo, princípio e fim de todas as coisas, Criador, Deus. Ponto. Dulia é um culto pelo qual nós prestamos em honra, né? Em homenagem àquela, não apenas com a imagem, mas a quem representa aquela imagem. Por exemplo, né? No caso da Virgem Maria, hiperdulia. Né? Eu sei que essa imagem aqui não é a Virgem Maria verdadeiramente, ok? Mas é um elo pelo qual me recorda a Virgem Maria e me liga a ela. Então, claro, como eu amo a Santíssima Virgem Maria, e se isso fosse uma imagem de um parente seu, obviamente que você não ia querer que alguém pegasse aqui, rasgasse e, enfim, queimasse a imagem e fizesse alguma coisa. Você ia querer? Se fosse, por exemplo, um retrato da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, de quem for? Lógico que não. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, né? Você tem respeito para com aquela pessoa. Então, da mesma forma
que eu não gostaria que fizessem isso com a imagem da Virgem Maria, que é alguém que eu amo, e você não gostaria que fizesse isso com a imagem de um parente seu porque você ama e tudo mais, é a mesma coisa pelo qual nós católicos desejamos para com os santos, para com os anjos. E esse respeito, esse amor e de fato, essa homenagem que Nossa Senhora, que nós prestamos a ele por meio da dulia, é esse culto, é essa veneração, né? Não tem nada a ver com adoração. Na fé católica, a fé católica, todo o seu princípio é cristocêntrico. Por quê? Porque Cristo deve ser o centro e aquilo deve nos ligar a Cristo. Nós sabemos, de fato, que os anjos, que os santos nem se comparam com nosso Senhor. O próprio São Luís Maria Grião de Montfort, no tratado, diz que a Virgem Maria é menos do que um átomo diante de Deus. Ou seja, ela não é nada diante de Deus. Mas, diante de nós, né, em comparação conosco, ela é grandiosíssima. Então, muitas das vezes, né, até aquilo mesmo que o padre Paulo Ricardo fala, as pessoas costumam ver enfim, em vez de ver de baixo, né, reconhecer as coisas por baixo, não, a pessoa gosta de se colocar no lugar de Deus e ver as coisas, né, com o foco contrário ao que deveria ser visto. Entende? E, enfim, né, acho que está respondido. Se não tiver, por favor, peça aí que eu esclareça alguma parte aqui. Chegou outra pergunta aqui, deixa eu ver. Salve Maria Karina. O padre da minha paróquia disse que não é errado bater palmas na missa. Oh, Jesus. Porque a missa não é um sacrifício cruento. E por muitas igrejas na Europa estão fechando. O que você acha disso? Com todo respeito a esse padre, mas eu acho que ele deveria estudar um pouquinho mais. Por causa que São Pio X, no seu catecismo, ele define a Santa Missa como a renovação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a Santa Missa. Algumas pessoas querem falar, mas a gente tem que bater palma porque na missa também a gente comemora a ressurreição de Cristo. Mas antes da ressurreição vem a paixão, né, filhão? Então, Cristo ele sofrendo sua paixão, se imolando no altar, você vai ficar lá? Vale lembrar daquilo que diz no Evangelho, né? E aquilo também que diz no Salmo. O zelo pela tua casa me consome. Igreja é casa de Deus, é respeito. Você não deve se portar lá achando que você está se portando de qualquer maneira. Outra resposta que veio para mim em meditação, cara, meditem. Se você não tem essa prática, a gente medite, reza, peça a ajuda da Nossa Senhora que de fato ela dá essa resposta. Uma vez eu estava tentando entender esse negócio de palma na missa, né? Uma vez eu fui falar com a pessoa, rapaz, não bate palma na missa não, tal. Aí a pessoa falou assim, mas não cantou o cordeiro ainda, não tem nada a ver não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu nem discuti, eu nem dei relevância no assunto. Fiquei de boa. Mas aquilo ali começou a incomodar tanto a minha cabeça, começou a martelar na minha cabeça. Aí um dia eu parei, comecei a lembrar disso, comecei a meditar em relação a isso, comecei a rezar. Aí a resposta que veio foi o seguinte, e desde quando a paixão do Senhor se resume apenas na sua crucifixão e morte? Aí eu fiquei, caramba, é mesmo, né? Aí eu fiquei lembrando, né, cara, de cada estação ali da Via Sacra. Jesus, né, passa pela sua agonia, aí ele é preso, todas aquelas coisas, e eu fiquei lembrando daquele tipo de coisa. Eu falei, cara, imagina, olha pra você ver, a gente vivencia isso de novo na Santa Missa. Imagina lá Jesus sendo flagelado e eu vou estar lá. Não tem cabimento uma coisa dessa, não tem cabimento. Até mesmo para com a igreja, que é a casa do Senhor, né? O próprio São João 23 diz, né? Gostaria de exprimir a vocês o meu desejo, que dentro da igreja vocês não batem palmas, não gritem, nem mesmo para saudar o Papa. Porque templum Dei, ou seja, o templo de Deus é o templo de Deus. A gente vê condenação de palmas na missa nos 3 pilares da fé católica. Na Sagrada Escritura, o zelo pela tua casa me consome. A gente vê também, né? Isso é uma das passagens, eu não vou me alongar muito porque é um assunto pelo qual, se for dar corda aqui, eu vou ficar a live toda falando. A gente vê também na tradição, porque a Santa Missa é a renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente vê também no magistério.
O próprio São João 23, um papa, um santo da igreja, falando para a gente não bater palma na missa. Além dele, tem São Padre Pio de Pietrelcina, que diz que, verdade, há quem aplaudia a paixão do Senhor, era soldados e demônios. Né? Enfim, tem trocentas frases aí, né, falando dessa questão de não bater palma na Santa Missa. Até mesmo para que a pessoa se concentre e vivencie bem aquele momento, aquele sacrifício pelo qual, né, aquele rito pelo qual nós estamos tendo ali naquele momento. Mas não, o pessoal prefere bater palma, prefere até mesmo ter coreografia dentro da missa. Eu já fui em missa que teve coreografia, pra vocês terem uma noção. A missa com teatro, umas coisas que não tem cabimento. Sabe qual que é o problema disso hoje em dia na igreja? É que as pessoas não perceberam que a missa é da igreja, que ninguém é dono da liturgia, que nós, principalmente o padre, é servidor da liturgia. Até mesmo o papa, ele é servidor. Ele não é dono da liturgia, ele não pode colocar aquilo que ele bem entende ali dentro da Santa Missa. Sabe? Missa de cura e libertação, missa da criança, missa do dízimo, missa. Cara, missa é missa. E acabou. Toda missa cura e liberta. Não tem esse negócio de missa por cura e libertação. Não quer fazer coisa por cura e libertação? Faz um momento de oração num local específico próprio para poder ter esse momento. Não na missa. Quer bater palma? Pelo amor de Deus. Não tem cabimento, velho. Não tem cabimento bater palma na Santa Missa. Pra quê? Ah, é a alegria de estar participando. Tá, mas a alegria não se resume em palmas somente, não. Por isso, para mim, eu, Thales Maria Pascoal, quanto mais simples a missa, para mim é melhor. Porque assim eu consigo me concentrar mais e vivenciar melhor a paixão do Senhor. Sabe? Eu tenho certeza, cara, a primeira Santa Missa que aconteceu foi a Santa Ceia. Será que os apóstolos ficaram lá batendo palmo? Quando Jesus pegou lá o pão, benzeu, olhou para os olhos, olhou para o céu, deu graças ao Pai e distribuiu o pão, dizendo: tomai todos e comei. Isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Aí será que os apóstolos ficaram assim: aê, corpo do Senhor que será entregue por vós, aê? Ficaram. Tem cabimento uma coisa dessa? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? A gente pode fazer até a mesma comparação, né? Jesus, por exemplo, ele foi chamado por São João Batista de quê? Do Cordeiro de Deus. O que acontecia no rito, o que acontece até hoje no rito judaico? Nessa questão de sacrificar um animal em expiação ao pecado. E muitos deles era um cordeiro. O sacerdote pegava o cordeiro, oferecia aquele cordeiro a Deus, né, aquela oferenda, feria o cordeiro, deixava ele sangrando até a morte, depois pegava aquela carne, né, e preparava aquela carne no altar e depois, né, claro, com fogo, né, consumia aquela oferenda e juntamente com a pessoa que ofertou aquela carne, aquele animal, né, ele comia aquela carne após ter sido consumida, né, pelo fogo, ter sido preparada. Era isso que é o rito judaico de expiação pelo pecado. A Santa Missa é, né, o Senhor, quando ele instituiu a Santa Missa na Santa Ceia, ele falou: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Ele renovou a nossa aliança com o Senhor, né? E você pode ver, acontece a mesma coisa, só que para com Cristo. Porque nesse rito judaico, o que é necessário para poder ter um sacrifício, né? É necessário, primeiro, oferenda. Segundo, altar. Terceiro, sacerdote. Quarto, fogo. Quem que é a oferenda? Né? Ali é o pão e o vinho, na Santa Missa. Mas, em questão de vítima, sacerdote, altar e fogo, quem que é? A vítima é o próprio Cristo, que se deu por nós. O sacerdote é o próprio Cristo. O altar é o Calvário. Por isso que o altar das igrejas, né, quando o altar é fixo, ele é um altar de pedra, né? Para poder fazer essa analogia ao Calvário, né? Pedra, rocha. E quem é o fogo? É o Espírito Santo. Então, sendo a Santa Missa a renovação da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tem cabimento bater palma na missa? Bate palma na missa, sabe quem? Quem não entende aquilo que nós estamos vivenciando naquele momento. Essas são as pessoas que batem palma na missa. Né?
É esse tipo de gente. Na Europa, as igrejas estão fechando, Karina, mas é por causa da crise de fé pelo qual está, toda a igreja está passando, todo mundo está passando, né? Porque já dizia o Papa Pio XII, o grande erro atual, né, o grande pecado atual é a perda do sentido do pecado. Uma vez eu vi um vídeo que era na Polônia, isso, um padre estava celebrando a Santa Missa e na homilia ele começou a falar contra o aborto. Cara, a igreja estava lotada, lotada, lotada. Na hora que o padre começou a fazer uma homilia contra o aborto, inúmeras pessoas levantaram e saíram. Inúmeras, 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 inúmeras. Hoje em dia, as pessoas não querem mais seguir aquilo pelo qual a igreja pede, espera e deseja que sigamos. As pessoas querem seguir as suas próprias convicções. É os papas de si mesmo. Eles criam as suas próprias doutrinas de acordo, né, com o que bem entendem e fazem das suas próprias doutrinas, das suas próprias escolhas e convicções, as suas próprias verdades de fé a serem seguidas. Entende? E isso fazem tudo quanto é coisa, né? Na maneira pela qual busca viver a sua vida, até mesmo nas coisas dentro da igreja. Por isso que eu acho que o problema da igreja hoje em dia não é falta de conversão, não. É falta de, excomunhão. Manda embora uns bocados aí que rapidinho as coisas ajeitam. Alguns dias atrás tocaram uma música da Marília Mendonça numa missa de sétimo dia. Fiquei de... Caraca. Olha, eu já vi tudo quanto é coisa dentro da Santa Missa, sabe? Eu já vi instrumento pelo qual não pode, já vi sanfona, pandeiro, triângulo, tantã, já vi um monte de coisa na Santa Missa. De questão de, assim, de erros litúrgicos, dança, coreografia, teatro, enfim, um monte de coisa. Até discurso de convocação contra o Temer na Santa Missa eu já vi, tá? Mas é a primeira vez que eu ouço isso aí. Na boa, a primeira vez. É a prova que hoje em dia o pessoal perdeu o limite, né? O pessoal não tem mais senso. Sinceramente, parece que não pensa mais. Meu Deus do céu. Eu tô de cara, eu tô tentando imaginar a cena, mas nem consigo, de tão. Meu Deus do céu. Ah, tem uma coisa que eu queria falar aqui. Tendo a oportunidade, né? Já que a gente está falando tanto sobre Santa Missa, estamos abordando esse assunto. Eu vejo muitas pessoas se dizerem devotas de São Padre Pio, mas sem ter amor para com as coisas do Senhor, sem ter amor para com a liturgia, sem ter amor para com a confissão, sem ter amor para com a Santa Missa. O segredo da devoção a São Padre Pio é esse, tá? Todas as pessoas que são de fato devotas, fervorosas de São Padre Pio, você pode ver, a pessoa tem amor à liturgia, à confissão, à Santa Missa, à casa do Senhor, tanto para com lugar santo, quanto também para essa visão, né, que ela se transfigura no Calvário. Agora, tem umas pessoas que eu sou devoto de São Padre Pio, mas adora fazer uma arruaça na missa. Aí você chega pra uma pessoa dessa e fala assim: você é devoto de São Padre Pio? Sou. Você reza as orações que São Padre Pio compôs? Não. Você faz as novenas de São Padre Pio todo ano? Não. No dia 23, você busca pelo menos rezar a ladainha de São Padre Pio, uma oração em honra a São Padre Pio? Não. Que tipo de devoção a São Padre Pio que é essa? Que tipo de devoção é essa? Isso aí é devoto de língua, de nome, sabe? É aquilo que o Dom Henrique Soares fala, né? O tipo devoto rabo de cabra. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem um pouco mais de senso. O segredo da devoção a São Padre Pio é o amor pela Santa Missa, pela confissão, para com a igreja e as coisas santas, né? Você vê os vídeos de São Padre Pio celebrando a Santa Missa. Tem uma Santa Missa que São Padre Pio ele mal consegue celebrar de tanto que ele chora. Por causa que no momento que ele celebrava a Santa Missa, ele tinha visão da paixão do Senhor. E ele chorava, 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 chorava na Santa Missa. Na Santa Missa ele chegava a sangrar cerca de 1 litro de sangue para mostrar que a missa é, de fato, a renovação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí hoje em dia tem umas pessoas que falam: eu sou devoto de São Padre Pio.
mas adora fazer uma bagunça na Santa Missa. Vai entender esse tipo de gente, né? Vai entender. Não, Karina, né? Não faz isso não. Né? Ela falou que eu pensei até em sair, né? Não faz isso não. Faz o seguinte, comunga em desagravo ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Comunga em reparação àquilo que aconteceu ali, né? Não sai não, pelo amor de Deus. Né? Tá ali, continua, tá? Assim, acontece mesmo de algumas pessoas, por exemplo, tá do nada começa a acontecer umas coisas meio avacalhadas na Santa Missa, a pessoa ir embora, mas não faz isso não. Permanece ali, mas faça a sua parte, participando devotamente, mesmo se está uma arruaça, se está uma bagunça, mas entenda que você está vivenciando ali a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e comunga em reparação, aquilo que pelo qual foi cometido de errado ali, né? Mas pelo amor de Deus, não faça isso não. Salve Maria, Vilma. É Vilma? É Vilmar? Vilmário, perdão, desculpa. Vilmário Moura, Salve Maria. Jane, Salve Maria, meu irmão. Wesley, Salve Maria, meu irmão. Mateus, fala Timbó, Salve Maria. Jennifer, Salve Maria também. E aí, gente, tô por conta de vocês. Manda as perguntas aí. Deixa eu ver quanto tempo eu já tô fazendo de live já. Nossa, 41 minutos já. Jesus amado. Manda as perguntas aí, gente. Sobre mim e a Igreja da Total Consagração. Hoje é live aberta. Hoje eu respondo perguntas aleatórias. Fiquem à vontade em perguntar o que vocês quiserem. Foi o que eu fiz antes da bênção final. Eu rezei pela reparação daquele acontecimento. Fez bem. E até mesmo você poderia estar fazendo a sua ação de graças como reparação daquilo, né? Se possível, né, como você, caso tenha comungado, né, estava com o Senhor, mesmo que você não tenha comungado de maneira sacramental, até mesmo de maneira espiritual, você poderia estar fazendo ali a sua ação de graças em reparação àquele acontecimento, né? Mas se a coisa começar a pegar fogo demais, gente, começar a acontecer esse tipo de coisa pelo qual não tem maluquice, escreve para a cúria, manda para o bispo. Se o bispo, de fato, né, ter esse espírito pastoral, ter essa preocupação pela qual, né, com a Santa Missa, com o rito pelo qual está sendo celebrado, com o mistério da Santa Missa e tudo mais, e até mesmo com acontecimentos, mesmo que seja dentro ou fora da Santa Missa, enfim, né, ele vai tomar as providências cabíveis, né? Esperamos, mas muitas das vezes não é isso que acontece não, né? Não é isso que acontece não, infelizmente. Enfim, né, gente? Rezemos pela igreja, rezemos pelos padres, rezemos pelos seminaristas para que, né, se de fato forem o seu chamado, sejam sacerdotes santos. Rezemos pelos nossos bispos, que são os nossos pais, os nossos pastores. Rezemos pelo Papa, né, o bispo de Roma. Enfim, né? Rezemos pela igreja. Cada dia que passa as coisas estão terríveis e a tendência é só piorar, infelizmente. Se vocês lerem as profecias de La Salette, de Garabandal, de Fátima, vocês vão ficar de cabelo em pé. Por exemplo, Nossa Senhora disse que os conventos e seminários seriam pasto do demônio Asmodeu, que é o demônio da impureza. Tem uma vez eu fui numa pregação do Anderson e ele falou que ele tinha um amigo, que ele tem um amigo, não sei se já se ordenou, enfim, faz 5 anos, né, que eu participei dessa pregação. Quase 5 anos, né? Foi lá para mês de que setembro, outubro, não sei, que eu participei dessa pregação. Que o Anderson veio aqui na minha cidade. E ele falou que ele tem um amigo seminarista que, quando ele está no seminário à noite,
quando ele vai dormir, ele tem que trancar a porta do quarto dele, porque senão outros seminaristas entram dentro do quarto dele, né? Para tentar... é, Enfim, vocês entenderam, né? Dá até nojo umas coisas dessas. Mas prova que cada dia as coisas estão feias, né? Igual o Papa Bento XVI teve que fechar um mosteiro lá em Monte Cassino porque tinha uma freira que fazia polidense pros padres. Aí pra você ver ao nível que a gente chegou. Ao nível que tá dentro da igreja hoje. Teve que fechar o mosteiro. É preocupante umas coisas dessas. Eu não vou ficar focando muito nisso, não, senão eu vou começar a chorar aqui de raiva. Mas, né, eu não quero, enfim, né, que isso aconteça. Mas e se pedir para o padre para fazermos algo que não está na missa, como as mãos no Pai Nosso? Obedeço? Cabe a você. Por exemplo, a Assembleia deve rezar o Pai Nosso assim, com as mãos postas. O padre reza com as mãos abertas, intercedendo pelo povo de Deus, né? Mas não é correto não. Aí tem muitos padres que, né, na hora que termina ali já a oração da paz, ela começa: vamos dar as mãos. A oração da paz não, gente, desculpa. Na hora que já termina ali, a fala já começa: vamos dar as mãos. Aí o pessoal já começa a dar as mãos. Cara, eu não gosto não. Não costumo dar a mão também não. Mas às vezes, enfim, né? Até mesmo para que eu não seja, digamos assim, mal visto, criticado ou coisa do tipo, até mesmo para evitar atrito entre o padre e a minha pessoa, aí acabo, né, rezando ali de mãos dadas ali. Mas, enfim, né, aí vai caber a sua decisão naquele momento, né? Fica de acordo com o que a sua consciência diz ali naquele momento em agir. Mas, por favor, gente, evitem o máximo de atrito com o padre, sabe? Por causa que senão vai começar a inventar coisas aí que vai ser complicado, né? Por exemplo, é, algumas meninas aqui da minha paróquia se consagraram e elas queriam começar a rezar, a participar da Santa Missa com o véu, né? Aí o pessoal foi conversar e tudo mais, mas eu, enfim, não acho que não foi muito aceito e elas não usaram, mas até mesmo se evitou, né? As meninas até mesmo pela consciência delas mesmas, elas falaram assim que não ia usar o véu, não porque é uma coisa, não que esse pensamento retrógrado e tudo mais, não, mas por causa que isso começou a incomodar o coração delas depois da consagração. Aí vai que elas botam o véu na Santa Missa, o padre vai no meio de todo mundo, manda tirar, aí enfim, ela, né, acaba tirando e aquilo ali acaba sendo visto como condição da consagração, que é uma devoção, mas enfim, não é muito bem vista por inúmeras pessoas dentro da igreja e fala, não, lá, aqui é esse tipo de devoção que você está querendo trazer para cá, esse tipo de gente aí que está querendo dar formação dessa devoção aí para ficar botando véu na missa, coisa não sei o que. Então, enfim, evitem atritos, por favor. Sabe? Ele é seu pároco, você deve obedecê-lo, mas dentro do limite, né? Dentro daquilo pelo qual é plausível na sua atitude dentro da igreja. Ok? Luiz, salve Maria. O padre da minha paróquia me disse que eu e meu amigo somos igual estátuas, por estar de mãos postas no Pai Nosso, ao invés de levantar as mãos para os céus. Cara, eu já participei de um retiro que tava eu e um casal de irmãos que eu tenho, que é a Cagol e o Gui, né? A Carol e o Guilherme. A gente estava na primeira fila. Só nós três estavam participando da Santa Missa de mãos postas assim. O pessoal tava pau quebrando, oração em língua, e o padre pior, mandando indireta pra gente na Santa Missa.
A gente deve participar da missa com alegria, porque a missa é o ápice da nossa fé. A gente não tem que participar da Santa Missa dessa maneira retrógrada, dessa maneira de mãos postas, dessa maneira séria. A gente tem que participar da missa com alegria. Aí a esposa do coordenador olhou pra gente e falou assim: vamos, gente, alegria. A gente fez só assim. Participamos da missa daquele mesmo jeito, né? Participamos da missa do jeito pelo qual é o nosso costume de participar, né? Respeitando a liturgia. E o pessoal lá, xericando a labareda, pau quebrando, oração em língua e tal. Só faltou virar um duplo carpado com 3 piruetas ali na Santa Missa, porque de resto teve tudo. Teve tudo. E nesse mesmo retiro, teve a exposição do Santíssimo. E em vez de colocar o Santíssimo no altar, colocaram o Santíssimo em cima de um latão de lixo, onde isso foi trocado por um ambão, colocou um foco de luz em cima, apagou as luzes todas, e o pessoal ficou numa histeria, começou a dar soco no ar, aquela coisa, rodopio, não sei o quê. Aí começaram Aí na hora que o padre estava levando embora o Santíssimo, naquele momento, isso porque o padre dançou com o Santíssimo antes, né? Naquele momento, começou a dançar com o Santíssimo no meio do povo. Aí antes do padre sair com o Santíssimo, colocaram como estava escuro, né? E o foco de luz estava só em cima do Senhor, começou a colocar um globo com luzinha de balada colorida girando e começou a cantar More Vibes. Isso num retiro católico. Pra você ter uma noção. Aí eu fico imaginando um monte de gente que está indo, participando daquele retiro de primeira vez. Aí a pessoa, o que ela vê no retiro católico? O padre dançando com o Santíssimo, com luzinha, no escuro, com o globo colorido de balada girando, cantando umas músicas pelo qual não tem fundamento nenhum. Como que uma pessoa que faz uma coisa dessa quer levar a Cristo para outra pessoa? Quer que ela conheça a Cristo? Se ela está simplesmente vendo dentro da igreja aquilo que ela já está acostumada a ver no mundo. Ou seja, a cristianização daquilo que é católico. Enfim. Eu tô. Nossa senhora, eu tô até. Tô até com coisa. Eu não posso ficar muito nervoso não, senão eu fico. Mas enfim, gente, é complicado as coisas de hoje, né? Nossa, só de lembrar já sobe uma coisa que eu fico com muita raiva quando me deparo com umas coisas dessas. No momento ali, eu fiquei horrorizado. Depois, nossa, aquilo ali despedaçou meu coração quando eu vi aquilo. Ao mesmo tempo que eu fico muito chateado, eu fico com muita raiva, sabe? Não, fora música que teve na adoração também foi só música protestante, né? Não teve nenhuma música pela qual foi de fato uma música católica autêntica, foi só música protestante. Aí o pessoal fica, tem nada a ver cantar música protestante, não, é o mesmo Deus. Ah, é o mesmo Deus? Chama o cantor protestante para cantar para Jesus Eucarístico, aponta para o Jesus Eucarístico e fala lá, olha lá meu Deus. Sabe como que muitos cantores, pastores e muitos protestantes denominam Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, sua presença real? Bolachinha. Deus Sol. Porque quando o Senhor fica no ostensório parece um sol, né? Aí aquilo ali significa que Jesus é a luz da humanidade, né? Aí eles chamam Jesus de Deus Sol, Bolachinha, enfim, de um monte de coisa aí. E aí, é o mesmo Deus? Tá certinho esse tipo de pensamento. Continua pensando assim. Falou, Fé? Continua assim que você vai longe. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem tanta música ótima aí, tantos cantores aí com letras lindíssimas, né? Pra poder cantar naquele momento ali especificamente pelo qual tá sendo ali naquele momento. Cara, vai cantar música protestante. Vai entender. Olha, o João Vitor Mariano, ele fez uma coisa muito interessante. Ele tá pegando um monte de música protestante que o pessoal tá cantando dentro da igreja. Ele tá fazendo uma comparação a música protestante com a música católica. Ele está mostrando que não tem necessidade de cantar música protestante dentro da igreja católica. Que, como somos católicos, cantemos músicas católicas, né? Aí, por exemplo, ele tem aquela música lá, né? Como Zac, que a música tem um erro, assim, grandiosíssimo, bíblico e teológico, né? Contradizendo até mesmo o pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus fala: eis que vos dou mais um mandamento: amai-vos aos outros como eu vos tenho amado. Aí a música fala: quero amar somente a ti.
me ensina a ter santidade. Protestante nem na santidade acredita, gente. Aí o caboclo vai e canta isso aí. Né? Mas enfim. Aí, beleza. João Vitor Mariano foi lá e cantou uma música também baseada em Zaqueu, mostrando que a letra da música católica que ele cantou é muito melhor, muito mais bonita e mostrando que não tem a necessidade de cantar música protestante na Santa, ó, né, na Santa Missa principalmente, né? Mas na Igreja Católica como um todo. Angel, salve Maria. Então, gente, a live aí já chegando ao fim, né? Eu acho que nesses 5 minutos finais aqui, eu acho que eu consigo tá dando os recados que eu pretendo. Se eu não conseguir, eu faço a parte 2 aqui para poder terminar esses recados. Mas o recado que eu gostaria de dar para vocês é que, por favor, né, entrem lá no site, se você de fato, né, tem um interesse, quer aprender mais sobre a igreja, quer de fato mergulhar nos ensinamentos da Sagrada Escritura, né, quer, enfim, de fato conhecer mais sobre a igreja, e Santo Agostinho nos diz que nós só amamos aquilo que conhecemos, eu convido você a entrar no site www.escoladeformaçãocatólica.com.br, que é uma plataforma online, né, um site da comunidade Ignis, e lá você fazendo o seu login gratuitamente, com o seu e-mail, com a sua senha e tudo mais, você tem a oportunidade de ter cursos católicos, de fato com a verdade, né, de fato com os ensinamentos autênticos da igreja, sobre como que surgiu, por exemplo, a questão da comunhão na mão, né? Até pós-Concílio Vaticano II, nos primeiros anos, a comunhão era sempre na boca. Mas por que isso surgiu dentro da igreja? Lá o Celito fez um curso, né, online, pelo qual você pode assistir a hora que você quiser, você pode saber, né, com citações de documentos e tudo mais, de acontecimentos de fato verídicos, como que a comunhão na mão surgiu dentro da igreja. A questão também de interpretações autênticas dos livros da Sagrada Escritura. Se eu não me engano, a última formação agora foi a de Jó, mas você pode estar acompanhando lá. E também, além, né, de cursos online da fé católica, caso você queira, caso você se interesse, você entre em contato com o Celito, você entre em contato com algum membro da comunidade Ignis, né? E você pode estar fazendo o nosso vocacional, o vocacional da comunidade Ignis, que abriu em janeiro de 2020. Aqueles que querem conhecer o carisma da comunidade Ignis, né? Ou ao menos conhecer um pouco mais sobre a fé católica, pode estar fazendo também o vocacional. Mas para isso você tem que conversar com o Celito, né? Olhar ali com ele direitinho ou com algum membro da comunidade. Eles vão adicionar você no grupo do WhatsApp dos vocacionados e vão liberar lá na plataforma a opção para você poder estar vendo os vídeos do vocacional. Nesse primeiro ano, vai ser basicamente, né, nos primeiros vídeos, uma apresentação da Ignis, né, de como surgiu a comunidade Ignis, qual é o carisma da comunidade Ignis, né, os baluartes da comunidade Ignis, enfim, informações mais voltadas à comunidade e logo depois, né, as devoções pelas quais, a comunidade Ignis tem, né, que busca até mesmo propagar, que é a total consagração, a alma eucarística também, né? E a partir disso, você vai ali conhecendo um pouco mais da comunidade, né, em relação a o que a Ignis é e o que a Ignis deseja ser para a igreja, né? Então, enfim, né, fica aí o convite para vocês e entrem também lá no site Edições Ignis, tá? Edições-Ignis, ou então só se você jogar lá no Google, lá na barra de pesquisa, Edições Ignis Loja, vai abrir o primeiro site lá, vai ter a loja da comunidade, onde você vai poder ter adquirir os produtos da comunidade, como as camisetas Salve Roma, né? Como também o livro, né, das Excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício, né, aquela camisa, né, que o Celito postou há pouco tempo aí, que é Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Perseguida, né? E tem também a outra camiseta lá, que é uma parte do catecismo,
que faz a menção da Santa Missa. Então fica aí, né, o convite para vocês. Vou encerrar aqui, falta apenas 20 segundos, né? Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram. Infelizmente, vou ter que dar uma pausa no meu apostolado. Amanhã vai ser o último dia que eu vou postar esses stories, mas em breve estou de volta, ok? Forte abraço, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Quer saber? Vou fazer a parte 2. Vou fazer a parte 2. Dá nada não. Isso aí, galera. Vai entrando. Vou fazer a parte 2 da live. É isso aí. Vambora. Antes de eu poder estar falando da comunidade Ignis aqui, gente, eu até pedi autorização para o Celito. Falei com ele, Celito, posso estar falando lá sobre a comunidade e tudo mais? Ele falou, não, claro, fica à vontade, né? Não precisa nem de pedir permissão para fazer isso, não, pode fazer. Então, enfim, né? É isso. Então, quando terminar a live aqui, corre lá, né? www.escoladeformaçãocatólica.com.br e acompanhe os cursos lá. Oi, tia, benção. Minha tia entrou na live. Salvaria, Brenda. Vamos lá, gente. Manda as perguntas aí. Vou responder mais. Fazer a parte 2. Vou me estender muito aqui nessa parte 2, né? Já fiquei 1 hora falando. Se pegar pra falar, não vou parar mais não. E tem gente que ainda não acredita que eu sou tímido, né, velho? Por causa das lives que eu faço aqui, por causa dos stories, às vezes, um pouco descontraído que eu faço. Mas o pessoal não acredita que eu sou tímido. Não sei por quê. Gente, eu tá aqui, diante da câmera, mas sabendo que tem algumas pessoas me assistindo, é uma coisa. Agora, eu tá de frente a frente com a pessoa é outra coisa, completamente diferente, né? Quem me conhece mesmo sabe como eu travo, como eu sou tímido. Por exemplo, tem um story meu, um destaque na verdade, né? Que eu fiz uns stories. O nome é Passei Vergonha. Depois vocês assistem lá. Vocês vão ver as vezes que eu travei na questão da timidez, né? Uma das vezes, né? Uma delas foi nesse retiro que eu falei aí na live anterior aí. Enfim, não vem ao caso falar não. Mas mande as suas perguntas, por favor. Bora responder. Cara, eu queria fazer uma live sobre a crise vocacional, né? Eu até já estava pensando em fazer. Então eu vou falar aqui sobre crise vocacional, né? O que na verdade é a crise vocacional? Bom, a crise vocacional é um período pelo qual nós passamos que, se nós soubermos vivenciá-lo da maneira correta, nós vamos tirar grandes proveitos e grandes frutos desse período, né? Que é um pouco incômodo, um pouco chato, porque a gente fica na dúvida daquilo que Deus quer de nós e daquilo que vamos seguir. Qual é a nossa vocação? Mas, primeiro passo, né? Eu vejo que muitas pessoas, quando vêm falar de crise vocacional comigo, a crise vocacional muitas vezes ela se dá por causa de pitacos em relação a gente, por favor, inúmeras pessoas já sofreram com isso. Não dê pitaco na vocação da pessoa. Por favor, reze pela vocação da pessoa. Por exemplo, o jovem que está com o desejo de ser padre, reza por ele. Aí ele vai para o seminário, ficou lá, sei lá, 2 anos e volta. Cara, que bom que esses 2 anos tenha sido um ano de experiência para ele. Pare de ficar dando pitaco na vocação da pessoa. Entenda que fica assim, você tem cara de freira, nossa, você tem cara de padre. Vocação não é por aparência, vocação é um chamado particular entre a pessoa e Deus. Pelo amor de Deus, gente. Onde já se viu uma coisa dessa? Achar que a pessoa tem cara de padre. Achar que a pessoa tem cara de freira, não sei o que. Pô, reza pela pessoa. Você vai contribuir muito mais com a oração, né? Com a sua oração do que com o seu espetáculo. Porque muitas vezes o pitaco confunde cada vez mais a cabeça da pessoa. Muitas vezes não. O pitaco inúmeras vezes confunde a cabeça da pessoa, né? Acaba atrapalhando. Então, pô, pelo amor de Deus, gente.
Faz isso não. Reze. Vai ser melhor. Salve Maria, Marli. Então, definindo a crise vocacional, é um período pelo qual nós ficamos em dúvida do nosso verdadeiro chamado, da nossa verdadeira vocação, né? Muitas das vezes por pitacos, outras vezes porque temos medo de seguir aquilo que Cristo quer de nós e acabamos correndo para aquilo que é mais fácil. Enfim, acabamos, né, de alguma forma ali, até mesmo na questão da indecisão, às vezes até querendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe aquilo que a gente quer, a gente não sabe para onde correr. E aí a gente fica com aquela emboleira na nossa cabeça, né? Que é chamado e denominado de crise vocacional. Salve Maria, Célia. Célia sempre presente nas lives. E, enfim, gente, é um período muito chato, é um período de fato incômodo demais, mas se você souber viver, você vai tirar grandes proveitos e grande maturidade em relação a isso. Crise vocacional é necessária, sim, que muitas pessoas passem, até mesmo para poder amadurecer, até mesmo para poder, até mesmo durante essa crise, enxergar o seu verdadeiro chamado, enxergar as suas falhas e, de fato, seguir aquilo que Cristo quer de nós. Mas a crise vocacional, o seu ponto principal em si, né, quase unânimes, né, ela se dá porque muitas das vezes nós queremos seguir aquilo que nós queremos e não aquilo que Cristo quer de nós. E se a gente seguir aquilo que Cristo quer de nós, nós de fato seremos felizes. Podemos passar a cruz que for, mas estaremos. Aquilo que será o consolo do nosso coração é seguir aquilo que Cristo quer de nós, porque aquilo que Cristo quer de nós é o meio de nossa santificação. Mas se a gente quiser seguir as nossas próprias convicções, não vai dar certo. Por causa que, por exemplo, a pessoa tem um chamado para ser padre, mas ela prefere casar, ter uma família, ela pode ser feliz. Mas a alegria pela qual ela vai ter tendo uma família não vai se comparar com a alegria pela qual ela poderia vir a ter, né, mesmo com todas as cruzes, com as provações, enfim, né, sendo um sacerdote. Então, enfim, né, na verdade, aquelas pessoas pelas quais estão acompanhando a live aí, que está passando por crise vocacional, o que de fato está incomodando o seu coração? O que de fato está sendo difícil para você poder dizer sim ao chamado pelo qual Deus tem para você? Né? Ou o que de fato está aí embaralhando a sua cabeça? Manda aí para nós. Pode ser essa indecisão? Pode ser essa questão de querer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode ser esses pitacos falando que você tem cara disso ou daquilo? Né? Entenda, gente, vocação não é por aparência. Na live anterior eu dei o exemplo, né? De Moisés, dos profetas, né? Eles sempre inventaram ali a desculpa deles para poder fugir daquilo pelo qual Deus tinha para eles. Mas vocação é um chamado particular entre a pessoa e Deus. Deus, desde até antes do nosso nascimento, ele já sabia daquilo que ele queria de nós. Mas muitas das vezes, pela nossa própria pequenez humana, a gente tenta fugir, a gente tenta se esquivar, a gente tenta fazer aquilo que não é a vontade do nosso Senhor, mas para satisfazer as nossas próprias vontades ou às vezes por medo pela nossa própria pequenez humana. Mas entenda que a fonte da alegria verdadeira é Cristo e que nós só seremos felizes verdadeiramente seguindo aquilo que Cristo quer de nós. Né? E sem contar que é o meio pelo qual nós vamos conseguir alcançar a santidade. Né? Então, é isso, gente. Já falei sobre a comunidade Ignis, né, aqui para vocês, mas repito, vou falar até com mais calma aqui. Entrem lá no site da plataforma da comunidade, né, www.escoladeformaçãocatólica.com.br. Acompanhe, né, os cursos online pelo qual a Ignis está fazendo das Sagradas Escrituras, da fé católica, da filosofia, né? Enfim, isso porque está começando agora. Vai ter mais cursos mais para frente com conteúdo de mais aprofundado, né? E fiquem, digamos assim, disponíveis, né? Nessa, e, assim, em querer tirar as suas dúvidas, né?
em relação a essa plataforma comigo ou com qualquer outro membro da comunidade, né? Fica ao critério de vocês aí. E sem contar também que dá uma força lá pra gente nessa questão até mesmo da divulgação, para que mais pessoas conheçam, né, esse conteúdo e propaguem, né, esse conteúdo e, enfim, né, todos possam se informar da verdade. E, gente, fazendo essa live aqui, eu gostaria de também falar uma coisa que em dezembro, né? Em dezembro não, acredito que foi outubro, eu tive que dar uma pausa no meu apostolado, né? E durante essa pausa que eu tive, nossa, muitas coisas eu pude vivenciar, sabe? Muitas coisas eu pude tirar como conclusões, tanto para minha vida quanto também para o meu apostolado. Uma delas eu queria estar partilhando aqui com vocês nessa segunda parte da live. Quando eu vou fazer aquela live sobre a modéstia, né? Eu acho que algumas pessoas que estão acompanhando aqui lembram da live que eu fiz sobre a modéstia. Se você não acompanhou, né, você pode correr lá no meu canal no YouTube, né? E joga lá na barra de pesquisa Thales Maria Pascoal. Então, no meu perfil aí já tem um link que vai poder te direcionar direto para lá, né? E antes daquela live sobre a modéstia que eu ia fazer com o Celito, mas acabou que não deu, tanto porque o Celito estava muito doente no dia e quanto também por causa que a gente não estava conseguindo se conectar um com o outro ali, né? Ele estava mandando solicitação para mim, mas eu não estava, mas estava falando que eu não podia passar e eu mandava solicitação para ele, estava falando, né, que ele não conseguia participar. Aí o Celito me chamou no direct e falou: "Thales, faz a live sozinho". Aí eu, como assim? Ele faz a live sozinho, né? Eu também tô tossindo muito, eu vou te atrapalhar durante a live. Pode fazer sozinho que eu vou acompanhar. Aí beleza, fiz a live. E antes de eu fazer aquela live, era, se eu não me engano, era dia. Agora me fugiu da memória o dia. Mas era um dia antes de começar a novena de São Judas Tadeu, que é o patrono aqui da minha comunidade. E o pessoal aqui da minha comunidade, eles fazem, né, da comunidade aqui do meu bairro, eles fazem uma vigília começando de manhã e se estende até praticamente no outro dia como forma de preparação para a novena de São Judas. Eu falei assim, bom, já que vai ter adoração ao Santíssimo, eu vou lá, vou ficar em adoração. A live estava para 8h30. Eu falei assim, eu vou lá, eu vou fazer uma hora de adoração, né? Eu vou chegar do serviço 4h30, dá tempo de eu comer alguma coisa, tomar um banho com calma tal. E de umas 7 a umas 8 da noite eu vou fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoração silenciosa diante de Jesus como forma de preparação para a live. Aí eu fui lá, fui lá no sacrário, né, na capela do Santíssimo, ajoelhei e fiquei lá, ajoelhado, primeiro em silêncio. Aí começou a vir no meu coração, né? Jesus está diante de você. Fale com ele, converse com ele. Aí eu comecei a falar, né? Ó, Senhor, vou fazer a live daqui a pouco. Peço ao Senhor que me dê inspiração, que o Senhor dê inspiração tanto para mim quanto também para o Celito, para que a gente consiga, né, de fato, falar coisas que vai ser frutuosas para as pessoas. E comecei a rezar ali, tudo mais. Aí, beleza. Aí eu olhei no relógio, parecia que eu estava lá dentro da capela um tempão. Eu olhei no relógio, 5 minutos só que tinha passado. Falei, nossa, passou só 5 minutos. Aí, beleza, continuei. Aí fiquei mais um tempo em silêncio. Aí quando eu olhei no relógio, passou só mais 5 minutos. Eu falei, nossa, gente, já passou 10 minutos que eu tô aqui. Parece que eu tô aqui tem um- uma eternidade. E aquela uma hora, gente, eu acho que foi uma hora mais longa de toda a minha vida. Aí a reflexão que eu tirei, né, que eu fiquei depois que eu lembrei dessa, dessa adoração, acho que foi no dia seguinte, né, a reflexão que eu pude tirar quando eu meditei em relação àquela adoração foi o seguinte: será que eu estou querendo ir para o céu mesmo, verdadeiramente? Foi essa a conclusão que eu tirei, sabe? E eu me perguntei isso para mim mesmo depois dessa adoração, depois dessa uma hora de adoração. Será que de fato eu estou querendo ir para o céu mesmo? Por causa que no céu é a adoração perpétua a Deus.
Eu não estou conseguindo ficar uma hora em adoração. Eu não consegui ficar uma hora ali quase em adoração ao Senhor. Então, como que de fato eu estou querendo ir para o céu? Se eu não consigo ficar uma hora em adoração diante do Senhor, como é que eu vou ficar a eternidade toda em adoração a Deus? Isso de fato fez com que eu pensasse em relação a isso, com que eu revesse esses meus atos, né? Que eu revesse até mesmo muitas coisas da minha vida. E, enfim, teve muitos outros pensamentos, né? Muitas outras coisas pelas quais foram suscitadas durante esse período de silêncio. Eu vou estar compartilhando com vocês sempre que possível, né? Mas infelizmente eu vou ter que dar uma pausa de novo aí no meu apostolado, né? Porque eu vou estar trabalhando, a minha faculdade vai começar, né? Vai voltar às aulas na segunda-feira. Então, ou seja, trabalhando e fazendo faculdade, eu não tenho tempo para quase nada, não tenho tempo às vezes nem para as minhas próprias coisas. E para poder fazer esse apostolado aqui, gente, requer tempo, requer dedicação. Às vezes manda algumas perguntas para mim, eu vou ser sincero com vocês, que às vezes eu tenho que estudar para poder responder, sabe? E é bom, o Celito até falou, Thales, isso é ótimo quando o pessoal manda uma pergunta pra gente, a gente às vezes não sabe responder, porque isso esforça a gente, nos lembra que nós devemos estudar, sabe? Então, enfim, vou ter que dar essa pausa. Novamente, não é o que eu queria de fato, tá? Se eu pudesse, eu gravava stories aqui todos os dias, mas eu sei que isso aqui é só uma preparação daquilo que o Senhor quer para minha vida. Eu sei que não vai chegar perto daquilo que Jesus quer para minha vida, né? E se Deus quiser, de fato que eu aprenda muito aqui, como eu já aprendi muito, como eu já amadureci muito por meio desses stories, por meio de estar fazendo essas lives, né? Por meio de estar evangelizando nas redes sociais. E muito mais do que estar amadurecendo, estar aprendendo, né? Até mesmo com o conteúdo pelo qual eu passo para vocês, às vezes eu revejo, às vezes não, eu sempre revejo meus stories e tudo mais. Acompanho também outras pessoas que também evangelizam sobre aqui nas redes sociais e aprendo também com elas, sabe? E, enfim, muitas das pessoas acham que quem aprende é quem assiste meus stories, mas não. Muitas das vezes sou eu mais que aprendo. Eu aprendo muito mais do que vocês, né? Para poder fazer esses stories aí. Mas infelizmente, né? Pela necessidade pela qual eu vou estar passando em faculdade, em estudo, em estar me dedicando tanto ao meu trabalho quanto também aos meus estudos, né? Eu vou ter que dar essa pausa no meu apostolado, porque quando eu vou pegar uma coisa para fazer, eu gosto de mergulhar naquilo, eu gosto de me dedicar totalmente. E se eu for me dedicar totalmente aqui, pode ser que eu tenha problemas no trabalho, pode ser que eu tenha problemas na faculdade, não é isso que eu quero, entende? Então, por isso que eu vou me dedicar nesse tempo a meus estudos, ao meu trabalho. Peço que vocês rezem por mim, vou estar em oração por vocês, para que quando eu voltar, né, quando eu puder voltar, eu volto com força total, gente. Eu vou voltar igual foi em dezembro, fazendo live, com stories diários, aquelas coisas, né? Então, enfim, é isso que eu gostaria de estar partilhando aqui com vocês. Né? Naquele vídeo que eu gravei no TV em outubro, eu falei, né, no finalzinho de outubro, eu falei por que eu daria a pausa. E novamente aqui eu faço das palavras que eu disse naquele vídeo as minhas palavras, né? Por causa das obrigações que eu vou ter com o meu trabalho, com a faculdade, né? É muito corrido. Quem trabalha e estuda sabe quanto que é corrido. Você não tem tempo para quase nada. Por exemplo, eu acordo por volta de, na época, né? Hoje eu posso acordar até uns minutinhos mais tarde, porque hoje eu estou trabalhando próximo à minha casa, mas mesmo assim eu acordo ainda muito cedo. Eu acordo 6 da manhã todo dia. E, enfim, às vezes acabo saindo de casa em cima da hora, mas eu vou passar a acordar uns minutinhos mais cedo, até mesmo para poder estar prolongando ali uma oração ali logo da manhã. E vamos supor que eu vou começar a acordar às 5h40, né? Para poder prolongar ali um tempinho a mais ali na minha oração da manhã. Aí, beleza. Vou trabalhar, aí trabalho de 7 às 4 da tarde, né? Aí quando eu chego em casa por volta ali de mais ou menos umas 4h10, eu tomo banho, como alguma coisa, né? E vou para a faculdade, né? Aí chego da faculdade 11h30 da noite.
De 11h30 da noite, quando eu chego, troco de roupa, arrumo ali as coisas que eu tenho para fazer pro dia seguinte. Aí quando eu vou dormir já é mais de meia-noite. Aí de meia-noite até umas 5 e pouca da manhã, ou seja, dorme pouco, dorme muito pouco. O cansaço físico e mental é muito grande. E acaba que você não consegue, digamos assim, render muito, né? Em questão assim de descanso, porque você consegue fazer as coisas melhor quando você está descansado, isso é óbvio, isso é fato. Mas com aquele cansaço ali, às vezes você não consegue se dedicar tão completamente às coisas pelas quais você tem para fazer. E outra, na minha grade curricular, desde o meu primeiro período até o quarto, que era o período que eu estava, todo dia da semana, né, às vezes era aleatório, mas um dia da semana eu tinha aula vaga. Por exemplo, no primeiro período eu não tinha aula na terça-feira, né? No segundo período eu tinha os 2 últimos horários de sexta-feira vagos, mas eu tinha que ficar lá até, né, de 8h40 até 10h30. Por quê? Por causa que eu ia de van. Eu estava com os 2 horários vagos, mas tinha gente que estava tendo aula, né? Então eu tinha que ficar esperando. No terceiro período, eu tive aula vaga, se eu não me engano, na quarta-feira. Isso, na quarta-feira não tinha aula. E no quarto período, né? Não, perdão, no terceiro período eu tinha aula vaga na quarta-feira. E no quarto período, que foi o período passado, eu não tinha aula na sexta. Então, por isso que eu gravava as lives nas sextas-feiras à noite. Só que agora eu não vou ter mais aulas vagas, né? Eu vou ter aula todos os dias, né? E acredito que vai ser assim do quinto período até o último, que é o 10º. Então, ou seja, os dias pelos quais eu vou ter para poder estar me dedicando até mesmo para evangelização, algumas coisas do tipo, é final de semana. Só que nos finais de semana eu vou ter que às vezes estar me dedicando também a fazer trabalho da faculdade e também estar dedicando até mesmo a poder estudar, porque durante a semana eu não tenho tempo para estudar, porque né, a rotina é muito corrida. Então, por isso que eu vou ter que dar essa pausa aqui. Não é o que eu queria, de fato, sabe? Eu não queria mesmo ter que dar essa pausa aqui, mas é aquilo que me exige no momento, né? É aquilo pelo qual eu vou ter que abrir mão. Né? Mas, enfim, é um apostolado pelo qual eu sou muito feliz e muito grato, aprendi demais com esse apostolado, sou muito feliz por ter esse apostolado aqui, né? E nossos testemunhos que eu já recebi com um pouco mais de um ano de apostolado, né? Esse ano vai ser o segundo ano aí do meu apostolado. Nossa, teve um dia que algumas pessoas eu acho que lembram, né? Eu até chorei quando eu gravei alguns stories em forma de agradecimento, porque algumas pessoas se consagraram, se converteram depois que começaram a acompanhar meus stories e, gente, isso não é mérito meu. Isso é mérito e graça de Deus por meio da Santíssima Virgem. Eu sou simplesmente um pequeno instrumento nas mãos de Deus. Deus não tinha nem a necessidade de estar me usando. Ele poderia usar uma pessoa muito mais capacitada, muito melhor do que eu. Mas enfim, Deus quis usar de mim. Então, né, a consagração até mesmo me impulsiona a dizer isso. Eis aqui o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu simplesmente tenho esse desejo no meu coração de ser um instrumento nas mãos de Deus. Todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer fazer de nós instrumentos. Ele não precisa, mas ele deseja. Então, por que não estar a serviço do Senhor para a cooperação de salvar as almas? Né? E Deus quis usar logo de mim, né? Logo desse rapaz aqui, então tá aí. Né? Já que o Senhor quer me usar, enfim. E como eu disse, né, eu tenho certeza que esse apostolado aqui nas redes sociais é só uma preparação para aquilo que o Senhor quer para minha vida e quer aí para minha, digamos assim, né, para minha história, né? E é isso, né? Até mesmo uma forma de eu estar, cara, de fato, vou até usar um termo que pode ser que algumas pessoas interpretem errado, me divertindo, sabe? Eu me divirto gravando esses stories. Porque eu tenho alegria em fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Meu coração se alegra fazendo isso. Entende? Então, é basicamente isso, gente. Eu vou encerrar essa parte 2 aqui da live. Né? Eu até mesmo deu aí na introdução aí para poder estar falando um pouquinho sobre as crises vocacionais e tudo mais, está definindo. E a maneira de vencer a crise vocacional é oração
E é você observar o seu dia a dia. Eu não falei isso, vou focar agora. É você observar mais o seu cotidiano. E pedir a Deus, né? Que você veja de fato aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque aquilo pelo qual Deus tem para a nossa vida, Ele começa a dar pequenos sinais durante o nosso dia a dia. Sabe? É, Deus, Ele fala com a gente muitas das vezes, não apenas com as palavras, não apenas, né, no nosso coração, mas Deus, Ele fala conosco às vezes um acontecimento que a gente tem no nosso dia a dia, é uma forma de Deus estar falando com a gente, Ele está mostrando a sua presença em nossas vidas, né? Então, reze, tenha paciência, gente. Às vezes pode ser que você fique rezando por isso um bom tempo, às vezes pode ser que você fique rezando por isso um período curto, é relativo de cada pessoa. Mas tenha calma, né? No momento certo, quando você estiver pronto, o Senhor de fato vai te falar, vai te mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem, né, para a sua história. Ele vai te mostrar o seu chamado, a sua verdadeira vocação. E siga com alegria, porque a verdadeira alegria, a fonte da alegria verdadeira e genuína, é nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele nos chama, não precisa ter medo. Claro, a gente tem pela nossa própria pequenez humana, mas tenha calma, porque quando o Senhor nos chama, Ele capacita quem Ele chama. Então, vai fundo. Então, gente, é isso, né? Forte abraço, Deus abençoe vocês, salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo, unidos à Santa Sé de Pedro, a Jesus por Maria.